Convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 19, 20, 22 e 23. Essa mensagem tem cujo nome vai passar. Repita após mim, somente você que entende que as lutas da sua vida vão passar, as adversidades vão passar. Repita após mim, vai passar. Portanto, assim nos diz a palavra do Senhor. E disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos, até ao meio-dia, e morreu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos seus moços e uma das suas jumentas, para que corra ao homem de Deus, para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Quando nós falamos dessa passagem, falamos de uma mulher intitulada pela Bíblia como a Sunamita. Quando nós falamos da Sunamita, falamos de uma mulher que vivia então junto do teu esposo. E eu, conjecturando desde já, imagino a Sunamita e o seu esposo com animais, com terras. Imagina a Sunamita e seu esposo também com status financeiro, com dinheiro guardado no banco, mas com uma tristeza em seu coração. Mas diz a Sagrada que certa feita passava por ali um profeta cujo nome Eliseu, e passava com o seu servo Geazi, e sempre que passava naquele lugar, a Sunamita certa feita chega a seu esposo e fala desse jeito, conjecturando, imagino: filho, meu amor, meu gatinho, talvez, quem sabe, não haja uma possibilidade de construirmos aqui um lugar para que esse homem de Deus, esse profeta, pudesse repousar a sua casa, pudesse repousar o seu corpo. E falando com seu esposo, concorda então com que a esposa acaba de pedi-lo. Construíram então um lugar, e ali pôde repousar o profeta, o homem de Deus, chamado Eliseu. A Sagrada nos diz que quando, certa feita, o profeta Eliseu depara com a Sunamita, ele olha para ela e vê uma tristeza dentro do teu ser. Ele vê uma mulher que tem dinheiro, ele vê uma mulher que tem status, ele vê uma mulher que tem tudo o que os olhos naturais gostariam de ter, mas mesmo assim, ele vê uma tristeza no coração dela. E ele fala para ela desse jeito: que posso eu te ajudar? E ela diz: eu já tenho tudo. Mas ele fala: ei, eis que o meu Deus te dará uma criança no tempo determinado. E ela olha para o profeta e diz: como poderei eu ter uma criança? Se então não posso gerar um filho, o meu esposo é de avançada idade. Segundo a Sagrada diz, segundo as palavras do profeta, a Sunamita concedeu e deu à luz a uma criança. Nasce então uma criança, fruto da revelação de um homem de Deus. Passado um tempo, a criança começou a crescer, e diz a Sagrada que a criança ajudava o pai no campo. Certa feita, então, esta mesma criança começa a sentir dores na sua cabeça. E chega para o pai e diz: pai, a minha cabeça dói. O pai pega, chama um dos seus serviçais e pede para levar a criança até a sua mãe. Chegando lá, a mãe abraça, acolhe a criança, mas sente que a criança está diferente. Os olhinhos estão virando. A criança reclama que a dor na cabeça não cessa. E segundo a Sagrada, por volta do meio-dia, a criança expirou. A criança morreu. Eu imagino então, conjecturo, que essa mulher, que havia gerado no teu ventre uma criança, havia então projetado algo para ela. E essa criança crescia, e quanto mais ela crescia, mais crescia o sonho do casal. A mãe imaginava, eu conjecturando, que seria um grande agricultor. Talvez o pai estava a pensar que ele poderia ser, talvez, quem sabe, um levita. Talvez, quem sabe, então, o homem da estrada, um viajante. E começaram a ter sonhos e projetos para aquela criança. Mas o inesperado aconteceu. A criança sente de fortes dores na sua cabeça e veio a morrer. Quando nós falamos da Sunamita,
especificamente do filho dela, que veio a perder a vida, é impossível nós não falarmos, então, de um homem chamado Zaqueu. Quando nós falamos de Zaqueu, falamos de um homem que também tinha status, falamos de um homem que tinha também dinheiro, tinha conta bancária, falamos de um homem que tinha bens, falamos de um homem que aos olhos naturais tinha tudo, mas faltava para ele algo. Quando nós falamos então de Zaqueu, falamos de um homem que aos olhos naturais preenchia todos os seus requisitos físicos, mas no mais profundo do teu ser faltava. E havia uma tristeza dentro do teu coração. Certa feita passava naquele lugar o meu, o seu, o nosso Jesus. E o Zaqueu então sobe a uma árvore e descobre que aquilo que faltava para ele era de fato, em verdade, a presença do nosso Jesus. Descendo daquela árvore, o Senhor Jesus adentra em tua casa e a partir de então a sua vida não é mais a mesma. Quando nós falamos da mulher sunamita, falamos também de um homem chamado Moisés. Quando nós falamos de um homem chamado Moisés, falamos de um homem que mesmo de quando ele estava no ventre de tua mãe, após a sua mãe concebê-lo, passou por muitas lutas. Havia um decreto, uma ordem para que viessem exterminar todas as crianças. Então a sua mãe pega o teu filho, Moisés, coloca em um cestinho e coloca no rio. Eu imagino aquela mulher que também gerou em teu ventre uma criança e agora vê uma necessidade de colocar essa criança no rio. Só Deus sabe, na verdade, para onde iria aquela criança. Mas o tempo passou e ele foi acolhido por uma família de status, uma família que pudesse dar a ele um lar, um alimento, pudesse dar a ele o intelecto humano, um estudo, para que ele pudesse ser alguém. E esse homem cresce, aprende hebraico, aramaico, e para fechar o contexto dele, ele atravessa o povo de Deus e conduz a eles a terra prometida. Quando nós falamos da sunamita, falamos de um homem chamado também de Jairo. Quando nós falamos de Jairo, falamos de um homem que dentro da tua casa havia aquilo que para ele era de mais precioso. Para a sua filha, meu Deus do céu, não existia mais nada do que olhar para o seu pai Jairo e para a sua mãe e se alegrar. Eu imagino a mãe dessa jovem chamada, segundo a Bíblia, Talita, quando olhava a sua filha alegre, brincando na escola, crescendo já a pré-adolescência, feliz da vida. Mas também o inesperado aconteceu. Certa feita, essa jovem Talita é acometida de uma enfermidade, uma febre muito alta. Os pais não conseguiam entender, davam remédio e não resolvia. E a Talita veio a falecer. Passando por ali um homem, o Nazareno, o Narizeu, mais uma vez o meu, o seu, o nosso Jesus, passa por ali. Porque segundo o título dessa mensagem, vai passar. Talvez na sua vida o que precisa passar não é de ordem financeira, talvez não seja de ordem espiritual, talvez o seu problema não seja de ordem física. Qualquer que seja o seu problema, vai passar. Talvez a dívida sua esteja muito alta, não é verdade? E você não tem condições para pagar. E você tem vivido cabisbaixo, cabisbaixa. O Senhor manda te falar nesta hora, vai passar. Talvez o seu problema seja na saúde. A ciência desenganou, detectou uma doença incurável. E a ciência mandou você ir para casa, descansar. Mas na verdade, pensava que você ia morrer. Mas Jesus manda te falar nesta noite. Vai passar. Talvez você esteja num presídio, na casa de custódia, no hospital. E o juiz dessa terra disseram para você que você morreria nesse lugar. A ciência também diz para você que daí você não sairia. Mas Jesus manda te falar, vai passar. Vai passar, vai passar. Voltando então a Talita, o nosso Jesus adentro naquele recinto, manda que chame a Talita. E pelo nome fala, Talita cumi, levanta. Ei, presta atenção. Quando nós voltamos a falar da sunamita, segundo a sagrada, o filho veio a óbito, mas ela
adorma um jumento e vai rumo ao profeta, ao homem de Deus. Eu já há parentes para falar que quando ela sai da tua casa, o teu esposo pergunta o que está acontecendo, não é lua nova, nem é sábado, por que vai chamar o profeta? E ela disse para o seu esposo, vai bem, Jesus quer te falar nesta hora. Quando a adversidade chegar na sua vida, você tem que dizer, vai passar. Quando as lutas submergirem, você tem que dizer, vai passar. Quando a sua vida sentimental, aos olhos naturais, estiver frustrada, acabada, derrotada, você diz, vai passar. Quando fechar as portas para você, você diz, vai passar. Quando o mundo inteiro disser não, você diz, vai passar. Então, segunda sagrada, volta à sua casa agora, desta feita, com o profeta junto dela. E a Bíblia diz que o profeta deita sobre o menino, coloca os seus olhos, o teu corpo, a tua mão, e após ele fazer uma oração, o menino volta a respirar. Talvez você não tenha entendido ainda. Se você determinar na sua vida, filho, que tudo que você está passando vai passar, a sua vida vai se transformar a partir de hoje. Talvez você tenha vivido cabisbaixo, oprimido e deprimido, mas apenas uma palavra ministrada no teu coração poderá mudar a história da sua vida. Essa palavra tem cujo nome, vai passar. Talvez você já tenha repetido várias vezes no decorrer dessa pregação e ainda não passou. Mas o segredo vem agora. Repita após mim. Em nome de Jesus, vai passar. Vai passar. Vai passar. Presta atenção. Certa feita, uma jovem de 23 anos de idade sai para um lazer com sua família, amigos. Foram para uma cachoeira. Começavam a brincar, a trocar ideias, a darem risadas. E de repente o inesperado acontece. Ela se desequilibra, escorrega e cai. De uma altura suficiente para que ela viesse quebrar o seu tornozelo, ter fratura exposta no teu crânio, rachar o teu crânio, traumatismo craniano. Altura suficiente para que ela pudesse, então, perder um líquido cefálico que trabalha em conjunto com o cérebro. Socorrida para o hospital. A ciência logo desengana. Diz para si própria a ciência, essa não tem jeito. Eu imagino agora o seu pai e a sua mãe, olhando o estado desta filha, no qual eles projetaram, no qual após vir ao mundo trouxe muitas alegrias para eles. E agora então, numa UTI do hospital, desenganado pela ciência, em coma, entenderam que não tinha mais jeito humanamente falando, mas no profundo do ser do pai, no mais profundo do ser da mãe, existia uma palavra que ecoava constantemente, vai passar, a minha filha vai sair dessa. Essa enfermidade não vai ser suficiente para destruir todos os projetos que eu fiz para ela, todos os sonhos que sonhei para ela, vai passar. Passado então semanas, meses, após várias cirurgias, essa jovem de 23 anos, hoje, é uma missionária da casa do Senhor. Sabe por que isso aconteceu? Porque o seu pai e a sua mãe não desistiram, não pararam de sonhar, não pararam de lutar, e ecoaram no teu cérebro a frase que dizia, vai passar, minha filha vai sair dessa, vai passar, a luta está grande, mas vai passar. Se você determinar na sua vida hoje que esta luta vai passar, com certeza, vai passar sim, minha filha, vai passar sim, meu filho, só depende de você. Feche seus olhos, eu vou orar por você agora. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo
Nazareno, eu atendo na tua santa presença para dar-te graça, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, faz e fará em nossas vidas, para lhe agradecer, Senhor, pelos livramentos, porque sabemos que no dia mal tudo vai passar, também no dia bem, ó Senhor. Por isso queremos, meu Deus do céu, lhe suplicar que tu envie nessa hora seus anjos Miguel e Gabriel para pelejar em favor de teu povo nessa hora. Vai Miguel, vai Gabriel, vai onde estiver alguém sofrendo, gemendo de dor, vai, meu Deus do céu, vai destruindo as correntes do mal agora. Diz agora, Miguel, essa luta vai passar. Diz, Gabriel, essa luta vai passar, filha. Em nome de Jesus, receba o renovo espiritual, receba a transformação para a sua vida, receba o vigor físico, o vigor espiritual, a porta sendo aberta. Em nome de Jesus, a sua vida a partir de hoje jamais será a mesma. Em nome de Jesus, toda entidade maléfica que atua na vida desse homem, atua na vida dessa mulher, pega a sua bagagem agora e vai desalojando em nome de Jesus e sai!